Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos online do Centro Espírita Ernesto Dantas. Continuando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, para mais uma noite de espiritualidade e aprendizado. Para começar o nosso momento de estudos, vamos iniciar nossas atividades convidando o nosso amigo Alex Baduja, daqui da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, para a nossa vibração musical. Representando a Cavire nesse momento, para fazer a prece de abertura dos trabalhos dessa noite. Então, boa noite a todos. Vamos estar neste momento fazendo a nossa harmonização e ao mesmo tempo nos sintonizando com essa falange de espíritos que nos acompanham. Então, vou pedir que todos fechemos nossos olhos para podermos nos interiorizar. Vamos acalmar a nossa mente, a nossa respiração. Vamos nos conectando com o nosso eu interior. Vamos no ritmo de nossa respiração, lenta e suavemente, sentindo a paz, a serenidade. E agora, como irmãos de caminhada, sabemos que estamos unidos aqui para poder aprender, para poder evoluir e continuar sendo uma luz para todos aqueles que estão ao nosso redor. Iniciamos agradecendo a Deus pelo nosso dia de hoje, por todas as bênçãos que recebemos, as oportunidades, assim como os desafios, pois é dessa maneira que conseguimos evoluir. Agradecemos também por conseguirmos, apesar de um desafio ou outro, como apresentado hoje, continuar no nosso firme propósito de estudo, de autoconhecimento, para que possamos ser melhores instrumentos. É importante lembrarmos que se estamos sendo atacados, entre aspas, é porque o nosso trabalho está surtindo efeito. Caso contrário, nem se importariam em estar nos amolando e não nos deixando ou tentando nos impedir de estarmos aqui conectados. Assim, agradecemos mais uma vez a todos pela persistência, por esse momento de paz e de luz. Lembremos de nosso Mestre Jesus, que esteve sempre procurando desenvolver o melhor através do amor, que sejamos esses instrumentos. Pedimos que os espíritos aqui presentes, nossos mentores, os mentores das casas espíritas que aqui se fazem presente, que nos acompanhem, nos iluminando e nos dando discernimento para entendermos o estudo de hoje, a fim de que possamos colocá-lo em nossa vida diária, procurando ser melhor hoje que ontem. Pedimos também à nossa querida Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, que nos abençoe. Pedimos também por todo o nosso planeta, para que possamos emanar energias de amor que envolva a todos, com muita serenidade e paz, porque é o que precisamos nesse momento. Assim, pedimos a permissão a Deus para darmos início aos nossos estudos de hoje. Que assim seja. Dando continuidade ao nosso estudo de hoje, né, vamos convidar a nossa irmã, Rosana Silva, do Centro Espírita Irmãos Sobreiro, da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, né, para falar da questão 35. Rosana, por favor. Olá, uma boa noite a todos. Sintam-se todos com muito carinho abraçados. Estão me ouvindo bem? Só sinalizando para a gente começar. Hoje nós vamos tratar da questão 35,
e vamos ter o apoio aí da própria equipe do Ernesto Dantas e também do nosso companheiro Tony, que ao final da nossa fala vai passar um vídeo para todos nós. Então, nós vamos pedir para quem está na sala ficar atento a quem está direcionando o vídeo, porque não será no nosso link aí de acesso, na nossa parte de participação, vamos dizer assim, será na parte dele, tá bom? Então, antes de passar o vídeo, nós vamos perguntar se todos estão visualizando o link do Tony para estarmos projetando o vídeo, tá bom? Então, vamos começar. A questão 35, ela é uma questão em que Kardec está naquela pegada, vamos dizer assim, de entender a vida no contexto do universo, do espaço, e ele faz uma questão que, para a ciência da época, era importantíssima. Então, ele vai questionar o espírito de verdade, os espíritos que assessoraram ele na codificação, nessa de número 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Há que se considerar primeiro o que na época se considerava espaço, que se considerava infinito. O mais fácil de definir aí na pergunta é limitado, que seria algo que chega até um determinado ponto e acaba. Então, o questionamento, ele é fantástico de Kardec. E ele vai casar com a questão número 2, que nós já estudamos. Mas, primeiramente, vamos nos ater a essa pergunta e a resposta que a espiritualidade dá para Kardec. Então, a pergunta de novo. E dessa vez nós vamos falar já da resposta. O espaço universal é infinito ou limitado? A resposta: infinito. Espiritualidade é pontual, objetiva e clara. No primeiro momento, em apenas uma palavra, responde a questão: infinito. Depois vem um comentário para que a gente compreenda por que eles deram essa resposta inicial. Supões limites para ele? O que haveria além disso? Né? Vamos pensar assim. Isto te confunde a razão. Bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Está se referindo ao espaço e à sua infinitude. Não é na nossa dimensão de conhecimento, de entendimento, de percepção, que nós vamos conseguir compreender a dimensão do espaço. Porque a nossa percepção ela ainda é muito limitada pelos nossos próprios sentidos do estágio evolutivo que nós nos encontramos. Então, Kardec, ele vai tratar de espaço em A Gênese, no capítulo 6, no item 1 desse capítulo, que trata exatamente do espaço e do tempo. Nós vamos colocar algumas percepções dele a respeito do espaço, que é a primeira parte desse capítulo. Então, lá na Gênese, o nosso codificador, ele vai já destrinchar diversos conceitos que se tinham de espaço na época, e até de universo. E ao longo do tempo, até os dias atuais, nós já tivemos muitas modificações, muitas formas de ver as coisas, e é interessante que ele faz uma linha de raciocínio que nos chama muita atenção, que é mais ou menos o que nós vamos ver no vídeo no final. Ele fala assim, vamos imaginar a nossa Terra. Se nós conseguíssemos sair da nossa Terra, do que nós concebemos hoje como velocidade da luz, e fôssemos afastando da Terra, o máximo que nós pudéssemos, ainda não seria o fim, na descrição de Kardec.
E nós estamos apenas falando, e acrescentando aqui do nosso entender, que ele está falando apenas da parte material. Ele não está ainda se referindo à parte espiritual. Apenas do ponto de vista do que é perceptível aos nossos olhos, aos nossos telescópios, ou os microscópios, né, porque tem a parte micro também. Então, essa referência de a Gênese é muito bacana e tem referência nessa questão 35. Nós não podemos deixar de considerar, antes de avançar, a questão número 2, que nós trazemos também na íntegra para completar esse raciocínio, que se deve entender por infinito. Depois de tratar de Deus, a causa primária, a inteligência suprema, Kardec pergunta na questão 2, que se deve entender por infinito. Então, aqui a espiritualidade já define, e a questão 35, então, é uma completude desse raciocínio. O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Então, não é só o que tem começo nem fim, é o desconhecido também. Aquilo que nós ainda não tiramos o véu, aquilo que nós ainda não conseguimos abarcar com as nossas percepções. Tudo que é desconhecido é infinito. Agora nós podemos avançar um pouco mais. Observemos o conceito de infinito, aqui tratado como adjetivo de espaço. Infinito, espaço. Espaço, infinito. Se a gente for ver no ponto de vista científico, não há um consenso sobre a conceituação, a definição de espaço. Seja do ponto de vista da filosofia, seja do ponto de vista da própria física, seja do ponto de vista de qualquer instância científica. Né? Se a gente for para a parte mais moderna, hoje mais contemporânea, a física quântica, ela vai identificar que o espaço seria tudo que é energético, tudo que pulsa energia. Mas não é só isso. Nós, como espíritas, já sabemos que existe muito mais do que isso. Que essa é a parte que nós observamos, que nós temos condições de mensurar, que os nossos equipamentos, muito limitados ainda, sejam eles feitos pelos homens, ou sejam aqueles dos nossos sentidos, ainda não conseguem ir além. Daí a espiritualidade superior, de uma forma muito, vamos dizer assim, educada, com muita leveza, coloca que é infinito, mas sempre levando em consideração o olhar humano, que ainda tem dificuldades para avançar na percepção, porque ainda relativiza tudo o que está próximo, tudo é relativo. Então, para nós, o perto nem sempre é perto. Né? Se falar para mineiro, nós somos de Minas Gerais, né? Se falar para mineiro, ó, Belo Horizonte em relação a Montes Claros é bem ali, né? São só 467 quilômetros. Mas se você for ver a Via Láctea, com todos os seus milhões de estrelas, os milhões de planetas, circulando só nessa galáxia, se a gente for comparar a Terra com relação a Plutão, que é o planeta, agora planeta não, né, porque ele ainda não desenvolve todas as circunstâncias que deveriam ser de um planeta, né, identificados como de um planeta, ele está na ponta do sistema solar, ou seja, gravitando em torno do Sol. Mas se a gente for comparar em relação à Via Láctea, Plutão é eu atravessar a rua do planeta Terra. É eu sair, dar uma voltinha, eu estou lá pertinho. Então, o perto e o longe, para nós, se perde em definição. Né? O claro e o escuro tem várias nuances. Né? O perceptível e o não perceptível vai depender do olhar de quem está vendo. Não necessariamente a nossa limitação ainda é tão presente que as coisas existem, a vida se processa, as leis regem tudo, só que as nossas percepções não conseguem avançar. Daí dizer que tudo é infinito. Porque nós ainda desconhecemos todas as conjunturas que regem a origem e a sustentação de tudo isso. Nós vemos leis físicas e agora nós estamos adentrando as leis espirituais ou morais para compreender
toda essa vida ao nosso redor. Então, vamos aqui trazer rapidamente, que nosso tempo, ele urge sempre, né? O termo espaço, ele sofreu com o passar do tempo. Inúmeras modificações que, para o pesquisador atual, vai falar assim, nossa, mas era um conto de fadas, essa percepção de vocês, né? Então, o primeiro vamos dizer assim, conceito de espaço que nós temos, iria dizer que é a extensão que separa dois corpos. Então, por exemplo, quem está nos assistindo, é a extensão que separa eu que estou falando daqui de você que está me ouvindo aí, igual o Roger está no Pará. É o espaço que separa nós, essa era a definição mais básica de espaço. O distanciamento em quilômetros. Depois nós fomos avançando, né? As distâncias. Hoje nós já estamos na distância da luz. E é óbvio que existem outras formas ainda mais avançadas de percepção para a gente percorrer esse espaço, alcançar, aquilatar essas distâncias. Por exemplo, Emmanuel vai dizer em Pensamento e Vida que o nosso pensamento ele é eletromagnético. A capacidade dele percorrer o espaço é infinita. Nós não temos nem concepções de próprio pensamento para entender isso. Daí nós compreendemos, numa simplicidade de raciocínio, que quando nós estamos dormindo, e às vezes estamos tendo uma experiência que a maioria vai identificar como sonho, mas está num lugar muito distante, alguém toca na gente, a gente volta imediatamente para o corpo, vencendo espaços que, para a mensuração da Terra, seriam infinitos, inconcebíveis, devido à nossa falta de percepção da realidade, inclusive espiritual. Então, é só para a gente entender um pouco mais. De acordo agora com os dicionários atuais, espaço, no sentido genérico, seria a extensão ideal. E olha o que tem, sem limites. Que contém todas as extensões finitas e todos os corpos, ou objetos existentes ou possíveis. Mas tem um termo na definição dos dicionários que nos chama a atenção, sem limites. Então, até na mais elementar definição de espaço, tratada pelos próprios homens, já existe a infinitude das coisas. Né? Já vimos que o princípio e o fim das coisas constituem um enigma para o homem, no seu atual contexto evolutivo. O nosso orgulho, isso é comentário de Miramês, na filosofia espírita. O nosso orgulho complica ainda mais as pesquisas, porque o homem sempre se acha no topo da escala, com grandes dificuldades para admitir a sua limitação intelecto-moral. Nós queríamos, então, fechar os nossos raciocínios, porque era para definir se é infinito ou não, com um comentário de Kardec. Kardec vai fazer um comentário extremamente objetivo nessa questão. E ele vai dizer assim, supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, diz a razão que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito. Porque mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. E dessa parte, Miramês faz um comentário já no final, que nós gostamos muito, porque ele fala assim, se a espiritualidade tivesse falado que era limitado, viria uma outra questão que a nossa razão ela não conseguiria responder, que é, e o que existe então depois? Nós, ao colocar que é ilimitado, isso atende à nossa razão de tatear e tentar compreender a vida ao nosso redor. E realmente, se nós formos ver do nosso ponto de vista, dos recursos que nós temos hoje, o espaço realmente ele é quase que um enigma para nós. Assim como o próprio Criador ainda o é. A forma como ele cria e como sustenta a vida, e a vida, ainda aonde nós achamos que tem um vazio, não está vazio. Está repleta dessa vida, que é uma instância que nós ainda estamos por descobrir
toda a sua plenitude. E por isso que a espiritualidade respondeu infinito. Infinito abarca todas as possibilidades. E no resumo de Miramês, que nos chama muita atenção, ele vai dizer assim: não existe vazio na criação. O éter cósmico interpreta tudo como agente da vida. Se o espaço é infinito, tudo é infinito. E ele coloca do pequeno ao macro, porque a gente sempre vai olhar para fora, para muito longe. Mas se nós formos olhar para dentro de nós, para cada célula que compõe o nosso corpo físico, momentaneamente nos servindo de ferramenta evolutiva, a própria célula, ela tem uma infinitude em si. Ela é em forma de círculo, como os próprios planetas, como as próprias galáxias têm essa características, né, de círculos ou semicírculos, ou elípticas, mas elas sempre vão ter essas constituições, desde o pequeno até o macro. Então, tanto faz o espaço imenso que nós não conseguimos abarcar ainda, como o mínimo, nós ainda não compreendemos as nossas células, ela é também um enigma em si mesmo. E nós estamos falando de um componente do nosso corpo físico, que a própria biologia ou ciência humana ainda está por descobrir. Como hoje mesmo saiu o Prêmio Nobel da Química para quem conseguiu fazer uma outra forma de percepção do projeto Genoma, que é o que forma essa constituição física que nós temos. Ou seja, a ciência humana está avançando. Avançando. Por enquanto, nós temos percepções relativas da vida absoluta que rege tudo, em nós e fora de nós. E aí, isso é uma infinitude, porque nós estamos mergulhados na abundância material e na abundância espiritual. As nossas percepções eram essas. Agora nós vamos tentar nos concentrar no vídeo que o Tony vai colocar para nós. Tony, você vai aguardar um pouquinho, até todos estarem concentrados na sua projeção, tá bom? Para que todos nós consigamos assistir. Eu vou fechar aqui a minha câmera, aí vocês vão centrar nesse vídeo. É um vídeo que provavelmente muitos aqui já viram, todos são estudiosos da doutrina espírita, mas é porque vai falar da dimensão. E o olhar não é a partir da Terra, é a partir de uma luz de vagalume, e depois vai começar pela Lua. Então vamos fazer essa viagem, entender um pouquinho o que é infinito no espaço que nós temos ao nosso redor e dentro de nós. Vamos continuar os nossos estudos, então. Tenhamos uma ótima noite e muita paz a todos. Muito obrigada, Rosana. Dando continuidade aos nossos estudos dessa noite, gostaria de convidar o nosso amigo Cláudio Macedo, que é presidente do Centro Espírita Pena Branca, daqui da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, para fazer a leitura destinada à questão de número 36 de O Livro dos Espíritos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Patrícia. Boa tarde, caríssimos confrades, conectados com o nosso trabalho do Centro Espírita Ernesto Dantas, aqui de Vitória da Conquista, renovando os nossos votos de muita paz a todos. Que a presença do Cristo seja o antídoto nesse momento para nos manter saudáveis físico, emocional e espiritualmente. Que a paz do Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos compartilhado, a questão de número 36, que fica para nós, a número 36, que é esse trem de resposta que nossa confrade acabou de nos dar esse apoio, a 36, Kardec vai perguntar aos espíritos, e a pergunta, quando a gente começa a raciocinar sobre a pergunta e sobre a resposta, é saber se Allan Kardec fazia uma pergunta que tinha por cunho um objetivo científico
ou se tinha por objetivo um cunho filosófico. A questão foi: o vazio absoluto existe em alguma parte do universo? Ou seja, como é que alguém poderia responder essa questão, haja visto que o objeto pesquisado se apresenta como infinito? Então, como é que poderia se afirmar que esse objeto analisado, que é o universo, se em alguma parte dele haveria o vazio? Então, é daí que vem essa questão. A resposta teria por objetivo de Allan Kardec ser de caráter filosófica ou teria de ser por caráter científico? E aí os espíritos vão responder a Allan Kardec: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Aos nossos sentidos, nós podemos imaginar que seja exatamente a percepção que nós fazemos daquilo que nós observamos, que é, de um dado momento, filosófico. Mas aquilo que escapa aos nossos instrumentos vem o caráter científico. Portanto, como nós estamos comentando desde o início do estudo, a criatura humana só recentemente consegue avançar mais do ponto de vista de instrumentos que vão sendo afinados para poder perceber um pouco daquilo que é revelado da natureza para o sujeito. O universo, portanto, nós já vimos, ele é infinito, porque ele não tem começo e ele não tem fim. Em qualquer que seja a parte que se possa observar, se possa analisar, o nada não existe. Aquilo que os nossos olhos não conseguem perceber, ou que, porventura, os instrumentos mais sensíveis não consigam registrar, ali existe algum tipo de matéria que, certamente, à medida que a criatura humana, do ponto de vista das pesquisas, for aperfeiçoando, aos poucos aquilo vai ser observado. O espaço que nós chamamos de vácuo pode ser vácuo de uma expressão, de uma denominação para uma determinada área de estudo, mas ali existe algo que ainda não está sendo percebido. Foi exatamente a resposta que Allan Kardec havia provocado os espíritos à questão 27. Existem, portanto, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. É algo que os espíritos tinham dito que sim, e nós vimos nos estudos sequenciais anteriores. E acima da própria matéria e do espírito tem a presença de Deus. A matéria, portanto, vai ser essa parte palpável que impressiona aos nossos sentidos. Mas o fluido que está presente em toda parte, tomando diversos aspectos, que é o fluido cósmico, ele também está presente naquilo em que os nossos sentidos não consigam registrar. Então, de um modo geral, para atender aos anseios filosóficos e para atender, de alguma forma, os anseios científicos, os espíritos trazem para Kardec, de forma extremamente objetiva, que aquilo que nós não conseguimos registrar e que os instrumentos não conseguem, os telescópios, os instrumentos de percepção mais avançada, mais distante, se ele não consegue ver, não consegue registrar, não significa que ali não exista algo. Algo existe, mas que aquele próprio instrumento também ainda não consegue registrar. Do ponto de vista da filosofia, é justamente um movimento que tenta negar as possibilidades de vida para além dessa dimensão física, que é uma busca incansável de toda criatura, embora saibamos por experiência, pela vivência das múltiplas existências anteriores, que para além da realidade física
existe a realidade espiritual. Porém, conforme os espíritos apontam para Allan Kardec, a pretensão do saber, é o orgulho de pensar saber, é a teimosia de querer negar estas outras realidades, que por ora ainda se encontra muita dificuldade de se afirmar de forma categórica, como outros estudiosos já afirmam, esta realidade que vai se mostrando para nós à medida que nós vamos também nos interessando para esta realidade que é do mundo espiritual. Agora, em nossos lares, se nós olharmos para a imensidão do cosmos, o que vamos ver são luzes que estão viajando à velocidade da luz de alguns corpos que nem existem mais, mas que enquanto esta luz não se dissipar, ela é algum tipo de matéria, de um objeto que o emitiu, que já não existe mais. Mas o fato de não conseguirmos pegar no vazio, o fato de não conseguirmos aprisionar o vazio, né, não demonstra que ali não esteja uma matéria. Essa questão filosófica, que Allan Kardec começa também nessa questão provocar, me parece que é exatamente para iniciar o diálogo interdisciplinar com as chamadas áreas do saber que tentam negar a realidade do mundo espiritual. Então, o nada não existe. O que humanos e a limitação dos instrumentos que são programados para ver aquilo que o programador estabelece para a criatura poder enxergar. Ok, amigos? Obrigado, Cláudio. Então, para que possamos encerrar a noite de hoje, agradecer a todos os presentes, né, todos e todas presentes, nós vamos convidar o nosso irmão Roger, né, da Universidade Livre Allan Kardec, do Belém do Pará. Nosso amigo Roger. Muito bem, boa noite a todos e todas. E assim vamos acerenar nossos corações, e envolver a todos e todas, até esses nossos irmãos, que merecem todo o nossa compreensão, nossas vibrações, que esse orvalho em forma de vibrações possa cair sobre eles, que as preces ensinadas por Jesus, na sua simplicidade, possam aquebrantar os seus corações. E o nosso Pai, que dizia que o sol brilha para todos, bons e maus, que a chuva cai também para justos e injustos. E assim, meditando sobre a prece do Pai Nosso, vamos para encerrar esse trabalho, esse estudo, pedindo que essa segurança mediúnica que nos envolve a todos, que nos garantiu dar continuidade a esse estudo, mesmo depois dos acontecimentos, que apenas nos faz fortalecer. Pois, como disse Jesus, orai e vigiai, para que um mal maior não nos venha acontecer, vamos redobrar a segurança. E assim, como Jesus diz na prece do Pai Nosso, que possamos nós perdoar para que também sejamos perdoados. Sabemos que muitos de nós temos muitas questões a corrigir, a resgatar, assim também esses nossos irmãos, que estão apenas aprendendo a sair desse caminho do mal e buscar uma nova luz. Que essa nova luz possa brilhar também para eles. E assim, agradecemos a oportunidade, agradecemos a espiritualidade que nos acompanha e pedimos em especial que cada um de nós, ao deitar sua cabeça sobre o travesseiro, possa desprender seu espírito e reunimos-nos na espiritualidade,
receber as orientações, acalmar nossos corações, desenvolver melhor nossos projetos. E assim, com aquele assim seja, que essa espiritualidade tanto nos recomenda, possamos nós encerrar esse estudo. Que assim seja. Que assim seja, Roger. Muito obrigado por mais uma noite. Um bom final de semana a todos e todas, né? Possamos estar sempre bem e conectados com a espiritualidade. Boa noite a todos. Obrigado.